Voltamos e agora nós iremos, nessa aula, falar sobre os princípios gramaticais de interpretação. E iremos começar falando da regra 10. Essa regra, esse princípio de gramaticais de interpretação, diz o seguinte: a escritura tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente. Olha só, o texto só tem um sentido, aquele pretendido pelo autor. Ou seja, quando você escreve uma carta para alguém ou um e-mail, você quer que a pessoa na outra ponta que vai receber o seu e-mail ou a sua mensagem entenda exatamente o que você quis falar para ela. Ou você quer que a outra pessoa entenda isso de outro jeito. Pois bem, é exatamente isso que a gente tem que fazer com as escrituras. A gente tem que entender o que realmente o autor do texto quis comunicar. Apesar de muita gente dizer coisas que o texto não quis dizer por aí, Há muita gente por aí querendo fazer exegese e não exegese, que é extrair o sentido, Então, a interpretação literal no contexto é a única interpretação verdadeira. Então, você precisa olhar para o contexto que o texto está inserido para de fato entender qual é a sua mensagem. Porque a escritura só tem um sentido, somente um sentido, e deve ser tomado aí literalmente esse sentido, ok? Então, qual o sentido usual e ordinário da palavra e considere esse o significado correto, a menos que o contexto exija outra coisa. Sempre o contexto é o mais poderoso, é ele que vai definir o significado de uma palavra, de um termo, dentro de um versículo, dentro de um contexto, tanto imediato anterior ou posterior. É esse contexto que vai direcionar exatamente a interpretação, Porque a palavra fé pode em um versículo significar uma coisa e em outro significar outra coisa. Pode significar capacitação, capacidade de assimilação, de compreensão. No outro pode falar apenas de uma relação com Deus. No outro pode falar apenas relacionada a uma cura, Mas, ou salvação também. Mas é bem importante a gente entender essa questão do contexto. Regra 11. A regra 11 diz o seguinte: interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Então, é muito importante isso, determinar o correto sentido das palavras da Bíblia. É facilmente realizado através de um bom dicionário bíblico. Uma dica boa: se você tem um ótimo dicionário bíblico, você vai encontrar facilmente o significado ou o sentido de uma determinada palavra no tempo do autor. Existe até um DIT, Dicionário Internacional de Teologia, que também ajuda a estudar esse sentido. É como se você, por exemplo, porque Deus amou o mundo. Sim, a palavra amou. Qual o significado dela na época que foi empregada e como hoje essa palavra significa? Então, você vai ver que houve uma alteração. Esse estudo diacrônico e sincrônico vai, de fato, te proporcionar que a mesma palavra não tem o mesmo significado. Então, é preciso encontrar hoje uma palavra adequada que descreva exatamente o significado que foi usada no passado, e aí sim você vai ter a compreensão correta. E aí você tem uma outra coisa importante: 4 coisas a determinar ao estudar uma palavra específica. Primeiro, o uso pelo autor. Você tem que olhar quando o autor escreveu, por que ele usou essa palavra e qual o significado que ela tinha na época dele. Segundo, sua relação, a relação dessa palavra dentro desse contexto que foi escrito. Terceiro, o uso corrente na época em que for escrito.
qual o significado que essa palavra tinha. Paulo usa muito expressões ligadas ao atletismo, aos desportos, né? E também a linguagem comercial. E isso é muito importante. Ele faz uma analogia com do comércio, disputas olímpicas e a vida cristã. Ele faz muito essa conexão, então é preciso fazer essa leitura. Então, o uso corrente na época em que fora escrito. E quarto, o sentido etimológico da palavra. O sentido. Então, se você olhar, considerar no estudo de uma determinada palavra, você vai usar esses 4 princípios para exatamente conseguir estudá-la profundamente e ter o significado correto. Isso vai lhe ajudar. O que eu estou dando aqui já é a ferramenta para a exegese, né? Para a disciplina de exegese. A regra 12, dentro desses princípios gramaticais, diz o seguinte: interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Então, voltando à ideia do contexto, o contexto é muito poderoso, porque é ele que direciona o significado de uma determinada palavra dentro do texto. Então, uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes quando em contextos diferentes, né? E aí eu tenho 3 referências bíblicas que demonstram claramente esses sentidos diferentes, ok? O estudo do contexto para determinar o sentido exato de uma palavra é uma das atividades mais relevantes para a interpretação e nem sempre se acha dentro dos limites do versículo ou capítulo em que está inserido, podendo incluir versículos do capítulo anterior e posterior, que é o que a gente chama de contexto imediato anterior e contexto imediato posterior. Então, às vezes, você, para entender um capítulo, é preciso olhar o anterior e o posterior para contextualizá-lo. E a mesma coisa com versículos e assim sucessivamente. Não se esqueça, interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Qual o sentido que ela tem dentro desse contexto, né? E é importante olhar toda essa sentença conectada ao contexto. Essa palavra dentro desse contexto imediato anterior e posterior, certo? E isso vai te dar um respaldo e uma segurança muito maior na interpretação, ok? E aí nós temos a regra 13 dos princípios gramaticais de interpretação e também eu vou dar aqui 4 perguntas que você deve fazer na prática dessa regra. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Sempre o contexto gramatical. Isso você vai ver com maior profundidade na disciplina de exegese. Então, quando um autor escreve um livro, existe uma conexão lógica entre uma seção e a seguinte. Infelizmente, tem gente que lê a Bíblia e pensa que um determinado capítulo ou versículo está desconectado do seu todo, dos anteriores e dos posteriores, e não estão. Ele é uma seção, é uma sequência. Então, logo se faz necessário encontrar o propósito global do livro para definir o sentido das palavras, as passagens particulares no livro. Ou seja, definir o sentido, o propósito global, é muito importante saber por que o autor escreveu esse livro. Qual o propósito? Ele quer corrigir o quê? Ele quer somar o quê? Ele quer ensinar o quê? Então é importante saber o propósito do livro, né? Se você tem um propósito claro do livro em mente, fica mais difícil de você errar essa interpretação. Porque se você tem um propósito, esse propósito vai conduzir sua compreensão. E para você fazer isso, você precisa responder a 4 perguntas para cumprir essas regras. Primeiro, como esta passagem se relaciona com o assunto anterior? Segundo, como se relaciona com o restante do livro todo? Terceiro,
como se relaciona com a Bíblia como um todo, né, esse assunto. E quarto, como se relaciona com a cultura e com o quadro de fundo histórico em que foi escrito. Então, é aí que você vai estar olhando um detalhe importante, é a conexão de todo esse conteúdo com a cultura, as pessoas, né, as crenças, tudo está ali e é importante você observar. Interprete a passagem em harmonia com o seu contexto, ok? Isso é muito importante e a gente vai finalizar esse vídeo agora, mas a gente volta para concluir ainda os princípios gramaticais, ok?